Lídia. Segundo Crônicas 20. Amém? Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, juntos com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão, Tamar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do novo templo. E Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores dessa terra de diante do Teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente desse templo, onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim: estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti, pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé e em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita, que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jeaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, não fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o seu rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre.
Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas. Os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto, no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí, Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, é a Tua revelação, Pai, que possa cair nos corações, assim como já foi orado aqui, que cada um receba, Pai, do alto, aquilo que o Senhor tem essa manhã, e que nós possamos impactar, crer e continuar com fé, assim como foi com Josafá, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? A palavra de Deus, ela, por si só, já traz revelações para nós, né? E para quem gosta de tema, de mensagem, né? Eu coloquei esse tema aqui, o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? A nossa vida, amados, é um cenário de grandes perigos. Nós temos muitas dificuldades no dia a dia, no nosso contexto familiar, no contexto de trabalho. Viver é lutar. Viver é lutar todo dia, né? O poeta disse que a vida é renhida, que a vida é uma luta sangrenta. E quantas vezes nós não passamos por lutas sangrentas? Mas também que os fracos abate e os fortes só sabem exaltar. Os fracos abate e os fortes só sabem exaltar. Você está enfrentando lutas? Você enfrenta lutas diárias? Nós enfrentamos lutas. Algumas delas talvez maiores do que nós possamos imaginar. Maiores do que aquilo que nós possamos pensar assim, não, eu consigo. Não consigo. Um gigante maior tem se levantado contra você. Você já não sabe mais o que fazer, você não sabe como lutar. Circunstâncias desesperadoras. Não, isso aqui não tem solução, né? Toda a lógica está contra você, tudo está remando contra aquilo que você tem buscado, contra aquilo que você tem crido. As pessoas não acreditam que você vai vencer essa luta. Você não acredita que é capaz de vencer essa luta. E o texto que nós lemos, amados, fala que Josafá estava enfrentando um problema superior às suas forças. Um problema maior do que ele imaginava que conseguia. Ou seja, ele estava encurralado pelos seus inimigos. E quantas vezes nós não nos vemos assim? Encurralados pelos nossos problemas, pelas nossas angústias, pelos nossos inimigos, né? Era uma conspiração que Josafá vivia, uma ameaça real. Uma ameaça real, um ataque iminente e mortal. Iminente e mortal. Eles, na cabeça deles, eles iriam morrer. Era um ataque certeiro. A derrota era inevitável. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Não, eu não vou conseguir vencer isso. Não havia nenhum sinal de esperança. E às vezes, por aquilo que nós estamos passando, isso
eu não tenho esperança, não vou conseguir pagar essa dívida, não vou conseguir passar por esse vale, não vou conseguir passar por essa tribulação, não vou dar conta de sobreviver a isso. Mas qual é a receita da vitória que tem nesse texto aqui? Como reverter uma situação tão desesperadora? Os inimigos cercando de todos os lados, vindo aos milhares. Como reverter? E eu queria pontuar com você aqui 3 pontos de como reverter. A primeira delas, através da oração. O texto de 3 a 12, né? Nós temos o costume, amados, de orar, de buscar ao Senhor, orar com mais frequência, né? Buscar mais ainda quando nós estamos enfrentando problemas, quando nós estamos passando por batalhas, quando nós estamos passando por tribulações, quando as provas são enormes, quando o inimigo está vindo para nos destruir, aí nós oramos, buscamos a Deus. As tribulações nos fazem dobrar os joelhos, as tribulações nos fazem correr para o Senhor. Mas quando nós devemos orar? O texto ali nos apresenta pelo menos 3 razões de quando nós devemos orar. Primeiro, quando o inimigo nos ataca. Quando o inimigo nos ataca, Josafá convocou a nação para quê? Para orar na hora do perigo. Para orar na hora do perigo. Havia um cerco, havia uma ameaça. Josafá convocou todos, vamos orar. Estamos sendo atacados. E nós também vivemos sendo atacados. Há uma orquestração do mal contra a minha vida, contra a sua vida, todos os dias. A palavra diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como um leão, e não ele é o leão, mas como um leão, tentando imitar, né? O leão da tribo de Judá, aquele que já venceu. Mas ele anda rugindo, nos cercando. Forças ocultas, extraterrenas, tentando minar a sua vida, buscando você para tragar você, fazer você desistir, atingindo a nossa família, o nosso casamento, o nosso relacionamento, atingindo no nosso trabalho, a nossa casa. Quantos de nós somos atacados no seio familiar, amados? Quantos de nós? Há um cerco perigoso em tudo isso. E nós temos que fazer o quê? Orar. Orar. Dobrar o nosso joelho. Precisamos clamar ao Senhor. Saber que é Ele que dá a saída. Nós devemos orar quando nós estamos com medo. Josafá teve medo, como o texto diz ali, o 23. Josafá teve medo, e não tem problema ter medo. Mas ele fez o quê? Ele buscou ao Senhor. Por mais que você esteja com medo nisso que você tem enfrentado, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. O medo não o afastou de Deus. E o medo não deve afastar você de Deus. O medo deve aproximar você ainda mais de Deus. O medo não afastou Josafá de Deus, o medo levou Josafá para Deus. Levou Josafá para Deus. Quando os nossos recursos acabam, amados, quando eu não tenho mais forças, nós precisamos buscar aquele que está no trono. Aquele que está no trono, ansiando para que você o chame, para que você o busque, para que você clame, que você ore. Ele está esperando. Quando não sabemos o que fazer, como está ali em 20:12, né? Josafá fez uma confissão sincera, com 3 elementos, né? Sentimento de fraqueza. Ele falou: em nós não há força. Quantas vezes você já se sentiu sem força? Quantas vezes nós já ouvimos, né? Cara, eu não estou fraco, eu não tenho força para isso. Sentimento de incapacidade gerencial, né? Não sabemos o que fazer, como fazer, para onde ir. Mas
o sentimento de confiança em Deus, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. É para o Senhor que eu tenho que olhar. Como orar, amados? Aqui o autor do livro de Crônicas nos apresenta 3 pontos. Devemos orar com jejuns. Lá no versículo 23. Quem jejua, amados, tem pressa. Quem jejua, tem pressa. Jejue e faça um voto com o Senhor. Nessa tribulação, nesse desafio, nesse mal que você tem passado, jejue. Peça a direção do Senhor. Tem algo mais urgente e mais apetitoso que o alimento para o seu físico. É o alimento espiritual. É o relacionamento com o Senhor. Quem jejua tem fome de Deus. Quem jejua tem fome de Deus. Tem sede, tem fome da presença. Tem desejo pela presença. Quem jejua diz: Senhor, eu preciso desesperadamente de socorro. Eu preciso de uma saída nisso que eu estou enfrentando. Às vezes você está tentando pelo método errado. O seu problema familiar, você está tentando a busca errada. Jejua pela sua família, amado. Jejua pelo seu marido, pela sua esposa. Meu marido tem vícios, ele não vai conseguir largar. Jejua. Fala com o Senhor. Coloca aos pés do Senhor. Quem sabe você está usando as suas forças e não está dobrando os seus joelhos para levar aos pés do Senhor. Jejua pela sua família. Nós devemos orar como igreja também. Tem uma dificuldade que você não está conseguindo passar? Convida o irmão da sua célula, seu líder de célula, compartilha com ele, me ajuda em oração nesse sentido aqui. Eu estou precisando vencer essa batalha, e sozinho eu sei que eu não vou conseguir. Josafá convocou o povo para orar. Por isso que nós convocamos a igreja, para orar pelos pastores, para orar pelo pastor que ia passar por uma cirurgia, e glória a Deus, ele está bem, glória a Deus. Convocamos o povo, a igreja do Senhor é convocada. Precisamos nos reunir nos cultos de domingo, nas células, para buscar a Deus, para orar a Deus. Nós temos o costume, amados, de nos reunirmos por muitas coisas, mas não nos reunimos para orar. Nos reunimos pouquíssimo para orar. E o culto também é um momento de você orar. Também é um momento de você orar ao Senhor, dobrar o seu joelho, como você quiser fazer sua oração, mas também é um momento de você orar. Nós devemos orar agarrados nas promessas do Senhor, agarrados nas promessas, como está ali no versículo 5 a 11, Josafá orou com base na soberania de Deus, e nas fiéis promessas de Deus. Deus tinha prometido algo para ele, prometeu para mim, para você, e Deus tem zelo por cumprir aquilo que Ele promete. Deus tem zelo por cumprir aquilo que Ele promete. Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Aquilo que nós lemos aqui não é ficção, não é uma historinha da carochinha. É aquilo que o Senhor quer cumprir na sua vida. Segundo ponto, a palavra de Deus. A palavra de Deus, como vencer através da palavra de Deus? No versículo 13 ao 17 e 20, o povo de Deus precisa se reunir para ouvir a palavra de Deus. Quando a igreja está reunida e unida, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção quando a igreja é reunida, quando a igreja está próxima,
Quando nós nos reunimos nos cultos, nas células, o Senhor ordena a sua bênção para sempre. O nosso Deus é o Deus que fala através das Escrituras. E muitas vezes nas nossas batalhas, as respostas estão aqui. As respostas estão aqui e nós sequer abrimos a palavra para ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Só abre aqui a Bíblia. Você vai ouvir promessas, você vai ouvir exortação, você vai ouvir o que Deus tem para você. A palavra de Deus é espada do Espírito, por ela nós cremos. Nós devemos crer na palavra de Deus. Crer, ler a palavra e crer, viver por ela. Ser sustentado pela palavra de Deus. Em todo tempo, a todo tempo, ser sustentado pela palavra. Eu não preciso buscar conselhos fora. Eu tenho amigos na minha célula, na minha igreja, amigos que vivem em unidade comigo, que me dão conselhos segundo a palavra. A palavra também é alimento, é aquela que sustenta. A palavra é riqueza. A palavra traz riqueza para nós, a palavra acrescenta o nosso vocabulário. O Espírito Santo se revela através da palavra. Deus se revela a nós através da palavra. A palavra é a espada do Espírito. Nós não podemos ignorar isso, amados. Temos que buscar, ler. Às vezes perdemos tanto tempo, nas redes sociais. Tanto tempo. E não meditamos meia hora na palavra, naquela que nos sustenta emocionalmente, espiritualmente, aquela que tira da depressão, aquela que liberta. A palavra. Deus fala, mas precisamos dar ouvidos à sua palavra. Tememos porque duvidamos da palavra de Deus. O medo é um produto da incredulidade. Medo é um produto da incredulidade. Muitas vezes tememos porque nós somos incrédulos. Incredulidade é pecado, amados. É pecado. Quando andamos pela palavra, não ficamos contando os inimigos. Nós não ficamos olhando por onde eles estão vindo, não olhamos para as circunstâncias. Nós olhamos para o Senhor. Assim como Josafá fez, nós olhamos para o Senhor. O povo de Deus precisa compreender, eu preciso compreender, você precisa compreender que quem está do seu lado é Deus. Deus está do seu lado nessa batalha que você está passando, que você está enfrentando. Não pode ser só um jargão, com Deus eu sou mais do que vencedor. Eu preciso crer nisso, que eu sou mais que vencedor, que eu já venci porque Deus está comigo. E a palavra nos mostra isso. A nossa peleja, a nossa luta, é a luta do Senhor. É a luta de Deus. Você não está sozinho por esse problema que você está passando. O Senhor está lutando com você. Ele tem zelo pela sua vida. Ele está lutando com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é a nossa bandeira. E a nossa causa está sempre nas mãos dEle. A minha causa, a sua causa está na mão dEle. Não tenha medo. Não tenha medo. Precisamos compreender, amados, que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. Não é pelas nossas mãos. Se você crê no Senhor, não vai ser pelo seu esforço. A vitória é do Senhor. Não tema. Deus é um Deus invicto. Nunca perdeu uma batalha.
é um Deus invicto. Invicto. Nós precisamos confiar e descansar no Senhor. E a paz que excede todo entendimento. Buscar a palavra, orar, confiar no Senhor. Buscar e orar a todo tempo. No versículo 15, Deus tratou o sentimento deles. Deus olha para os seus sentimentos. Deus olha para aquilo que você está passando. Não temereis nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas é de Deus. Deus tomou a causa deles em suas mãos. A peleja não é nossa, é do Senhor. Veja o salvamento que o Senhor vos dará, diz o versículo. Veja o salvamento que o Senhor vos dará. Deus prometeu estar com eles, lá no versículo no 17. Porque o Senhor é convosco. Olha o tanto de promessas que a gente recebe lendo a palavra. O Senhor é convosco. E quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, em meio às circunstâncias. E a palavra diz, o Senhor é convosco. O povo de Deus precisa compreender que a nossa segurança não está na nossa força, mas no Senhor. A nossa segurança, a nossa força está no Senhor. Nós ficamos seguros, amados, quando nós cremos. Quando nós cremos no Senhor, nós ficamos seguros. Quando nós entendemos que nós devemos crer no Senhor, nós estamos seguros. Quando nós confiamos na palavra, nós nos sentimos seguros. Nós somos prósperos quando nós confiamos na palavra do Senhor. Quando nós confiamos nas promessas do Senhor. Quando tomamos posse da palavra do Senhor. Quando eu leio, tomo posse e trago para mim, nós nos tornamos prósperos. A vitória, amados, está em nós buscarmos a Deus, buscarmos a sua palavra, ouvirmos a sua palavra, como você está fazendo aqui nessa manhã, ouvir a palavra do Senhor, estar atento àquilo que o Senhor está falando. Se a vitória já é nossa, nós só precisamos descansar, buscar, ler a palavra, descansar, ouvirmos e obedecermos. Ouvirmos e obedecermos a palavra. A gente lê ali sobre Abraão, o pai, considerado o pai da fé. Abraão primeiro obedeceu. Obedeceu aquilo que o Senhor tinha dado a ele. E a fé caminhou com ele. Ele obedeceu, ele deu Isaque. Mas ele obedeceu. Quantas vezes não perecemos, não padecemos, porque não obedecemos? Até rimou, né? Padecemos porque não obedecemos aquilo que o Senhor tem dado para nós, o direcionamento que os profetas têm dado, os pastores têm dado. Quantas vezes passamos por lutas porque nós não obedecemos a palavra do Senhor? Terceiro ponto, no versículo 18, o louvor é uma arma de guerra, e olha como o Senhor usou, lá nas batalhas. Josafá não enfrentou o inimigo com um exército, ele não enfrentou com o exército, mas com um coral. Ele pôs os levitas à frente. O louvor foi a arma de guerra. Qual louvor tem tocado a sua vida? Qual louvor tem tocado na sua casa? O que você tem escutado?
em meio às lutas. Quando o louvor diz assim, temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. O que você tem ouvido quando está enfrentando as batalhas? Qual tem sido a tua arma de guerra? Qual tem sido o teu cântico? O louvor foi a arma que desbaratou os inimigos de Josafá. E às vezes, os nossos ouvidos se enchem de outras coisas que não o louvor. Sequer você louva aqui, está passando por dificuldade, mas, o louvor não falou comigo, porque o louvor é seu, é você que tem que louvar. Quer guerrear? Começa a louvar. O povo não tinha que lutar, tinha que louvar. Deus guerreia as nossas guerras quando nós nos prostramos para adorar e nos levantamos para louvar. Deus luta as nossas guerras. Muitas vezes aquilo que entra na nossa casa, aquilo que entra no nosso carro, não é um louvor, não é uma arma de guerra. É algo do inimigo, que fica na tua mente o dia inteiro, né? Porque quando a gente ouve uma música, fica na nossa mente. O que tem ficado na sua mente durante o dia? Como você tem meditado? Em vez de soldados, cantores, Josafá tinha um coral. Ele tinha cantores. Em vez de um exército, um coral. Levitas à frente. Por isso que nós louvamos aqui, que a nossa arma de guerra é o louvor. A nossa arma de guerra é o louvor, nós nos preparamos para a batalha. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Versículo 20 e 21. Acima das circunstâncias adversas. O louvor é um ato de fé, amados. É um ato de fé, de confiança inabalável. É onde Deus vai agir. É uma confiança no Deus que age. Uma confiança sobrenatural no Deus que age. Às vezes nós falamos aqui, não, o louvor hoje, aquele louvor, não cantou um louvor alegre. Não cantou um louvor agitado. Nosso grupo de louvor hoje não cantou um louvor alegre. O louvor não é apenas a hora da alegria, amados. Ele é a consequência da vitória. Ele é a causa da vitória. A causa da vitória é o louvor. E às vezes nós esperamos que o grupo que está aqui à frente entregue aquilo que me emocione, que fale comigo. Não chorei hoje no louvor, não foi bom. Porque o seu louvor não foi bom. E aqui Josafá convocou os levitas para louvar ao Senhor, para vencer a guerra. Você vai vencer a tua guerra quando você louvar ao Senhor. Quando você louvar ao Senhor, quando você entoar hinos ao Senhor. Talvez até aqui você esteja se queixando, né? Daquilo que você tem passado, murmurando, está chorando pelos seus problemas, pelo seu casamento, pela sua família, pelos problemas em casa, pelas suas finanças, pelo seu emprego. Ao invés de você reclamar, comece a louvar a Deus. Comece a louvar a Deus pelas provações. Exalte o nome do Senhor pelas provações. Mas a minha casa, olhe, com a minha esposa está difícil. Comece a louvar a Deus pela vida da sua esposa. Comece a louvar a Deus pela vida do seu marido, pela vida do seu filho, dos seus filhos. Comece a louvar a Deus pelo seu trabalho. Louve ao Senhor em todo tempo. Em tudo dai graças, amado. Em tudo dai graças.
sempre será primavera no coração daquele que louva. Sempre haverá alegria no coração daquele que louva. Em 2009, 2007 ou 2009, quando eu estava tendo aquele apagão aéreo, que chamaram aquele apagão aéreo, né? Eu estava num voo para Porto Alegre, e não sei quem já foi para Porto Alegre de avião, mas aquele aeroporto é muito tenso, bastante vento, e dá bastante turbulência, e a mídia arrepiando ali, né, nos desastres aéreos, avião que tinha caído, e não tinha radar, enfim, e eu lá dentro daquele voo, aquele avião, e bastante turbulência na hora de aterrissar, bastante turbulência, aterrissou, tranquilo, e a minha cabeça já ficou, né, meu Deus, me livrei de uma, né, não morri, e na hora de voltar embora, isso foi numa sexta-feira, segunda-feira na hora de voltar embora, chuva, trovoada, e eu ia decolar, durante a tarde, e o avião começou a levantar voo, e você escutava, né, dá para escutar os estrondos ali, né, e muita chuva, amados, muita chuva, mas quando o avião chegou lá em cima, nas nuvens, passou as nuvens, o sol brilhava, o louvor acalma a tempestade do caminho, você vai poder ver o sol brilhando, independente das circunstâncias, o louvor tira os nossos olhos da crise, devemos louvar mais ao Senhor, acalma a tempestade, abre o caminho, independente das circunstâncias. Jó diz, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em todo tempo louve o Senhor. O louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. O louvor aciona a mão de Deus Todo-Poderoso. No verso 22 fala que o louvor aciona a mão do Deus Onipotente. Foi Deus quem pôs emboscada contra o inimigo. Josafá só orou. Josafá só falou da palavra. Josafá só convocou o povo a louvar. E Deus foi quem pôs emboscada contra o inimigo. O louvor traz vitória, amados, no acampamento, a vitória na sua casa, a vitória na sua família, no seu lar. E o louvor produz terror no acampamento do inimigo, produz desespero no inimigo. E o inimigo, já sabendo que vai ser derrotado, quando você começa a louvar, ele fica desesperado. Confunde a cabeça do inimigo. O louvor confunde a cabeça do inimigo. O louvor muda o cenário da vida, como está no versículo 26. O louvor transformou um vale de ameaça em um vale de bênção. Um vale de morte em um vale de bênção, que é o vale de Beraca. Que Beraca significa bênção. Qual vale você está passando? O Senhor quer transformar em bênção essa manhã na sua vida. O Senhor está dizendo para você, sou eu que luto, sou eu que pelejo, mas Ele está te convocando para orar, para ler a palavra e para louvar. Queremos viver uma nova estação, como igreja do Senhor. Queremos viver uma nova fase, como igreja do Senhor. O Senhor está te convocando para viver ou para passar por uma nova estação. Oração, palavra, louvor. Oração, palavra e louvor. O louvor muda o cenário. Você pode não ter bênção sem o vale.
Você não terá bênção sem o vale, melhor dizendo. O vale é lugar de passagem, mas ele transforma o vale em bênção. O versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Não há bênção sem vales. Os vales são a razão pela qual você tem bênçãos. Que bênção você vai contar se você não passar pelo vale? Então, lugar de passagem, como sempre o nosso pastor fala aqui, né? Lugar de passagem. Vocês imaginem Paulo e Silas na prisão. O vale, passando pelo vale. Eu imagino que Paulo e Silas oravam: quebra as cadeias, quebra as correntes, louvando a Deus, e as cadeias se romperam. Louvando a Deus, as correntes, o cárcere foi quebrado. O que tem te prendido, amado? O louvor é a causa da vitória, não é apenas o resultado da vitória. O louvor não é apenas para a hora da alegria, ele é consequência. Ele não é consequência da vitória, ele é a causa da vitória. O louvor é a causa da vitória. Não espere sair do vale, meu amado, para louvar a Deus. Entre no vale louvando, passe pelo vale louvando, saia do vale louvando. O nosso Deus inspira canções de louvor, né? Como tem a canção da Raquel: nas noites mais escuras, mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Oh, meu amado, quando você canta um louvor desse, se você não ouviu ainda, ouça, da Raquel com Baruque. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, a tua graça me basta. É o que nós precisamos, a graça do Senhor. Queria chamar o grupo de louvor para o final aqui. O louvor nos leva para mais perto de Deus, meu amado. Ele nos deixa em sintonia com o céu. Somos ligados, ficamos sintonizados com o céu. Ele nos mostra que Deus está no trono, porque é uma declaração, você está declarando, você está adorando. É através do louvor. O louvor traz a vitória de forma rápida, como está lá no versículo 22. Nada move tão depressa a mão de Deus como o louvor. Quando começamos a louvar, os exércitos de Deus começam a agir. Os exércitos do Senhor começam a agir e guerrear por nós. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Portanto, não louve a Deus depois que o inimigo fugir, mas louve para fazer o inimigo fugir. Dicas poderosas, coisas poderosas que nós recebemos. Louve a Deus. Não convide os cantores para louvar só depois da retirada dos amonitas, mas louve para afugentá-los, como está escrito lá. Louve para afugentá-los. Talvez aquilo que nós temos procurado para derrotar os nossos inimigos está sendo feito da maneira errada. São as armas erradas, é o método errado. E o Senhor está dizendo para você que é através da oração, que é através da palavra, e é através do louvor. Eu fiquei muito impactado quando eu ouvi alguém ministrando e falou assim: qual é o louvor que tem tocado a sua vida? E daí eu falo aquele texto que cabe para todo mundo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. E eu queria convidar você agora para você guerrear, para você louvar ao Senhor. Queria que você ficasse de pé, assim como Josafá fez contra os inimigos, como um coral celeste.
lembrando que é o Senhor quem peleja por nós, é o Senhor quem luta por nós. Eu queria convidar você, através do seu louvor, a louvar esse cântico e entender que é Ele, é na dependência do Senhor que nós vamos vencer as nossas batalhas, as nossas guerras. Amém? Aleluia. Porque o povo louvou ao Senhor. Deus pôs emboscada contra o inimigo, e o Senhor está pondo emboscada contra os seus inimigos essa manhã. Deus transformou o vale de ameaça em um vale de bênção, o lugar de perigo em um lugar de celebração, um lugar de choro em um lugar de música, de louvor. Deus transformou guerra em paz, Deus transformou medo em alegria, Deus transformou o perigo em despojo e riqueza. O povo louvou a Deus antes da batalha, o povo louvou a Deus durante a batalha, enquanto Deus matava os seus inimigos. O povo louvou a Deus depois da vitória na batalha. E eu queria convidar você, amado, eu queria orar com você. Se você tem se sentido com medo, sem forças, eu queria chamar você para vir aqui na frente. Nossos pastores vão estar orando por você. Queria dizer para você que essa batalha não é sua. Deus peleja por você. Qual é o teu problema? Deus peleja por você. Deus peleja por nós, amados. Deus peleja por nós, independente daquilo que você está passando. Comece a louvar a Deus, entrega ao Senhor através da oração. Entrega ao Senhor através da oração aquilo que você tem passado. E o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai pelejar com você. Dê um passo de fé, não tenha medo, não tenha medo. Dê um passo de fé e prepare-se para a vitória. Prepare-se para a vitória que o Senhor quer te dar essa manhã. Tenha fé naquilo que o Senhor tem prometido. Confie na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Você já está saindo de uma batalha vitorioso. Não tenha medo. Vem aqui, nós vamos orar por você, amados. Nós vamos orar por você. Nós queremos orar por você, pela sua família. Queremos orar pela sua casa, pelo seu lar. Independente da batalha que você está enfrentando, seja ela física, emocional, espiritual, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Nós vamos continuar louvando a Deus, guerreando aqui como levitas, louvando ao Senhor. Mas é o Senhor que peleja por você. Tem que ter uma fome no seu coração. Você precisa ter sede pela palavra do Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Há uma fome.